Paz e graça. Mais uma vez cá estou. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui vos fala vosso irmão Apóstolo Felipe Dalo. Eu não faço esse vídeo para as pessoas que acham que já sabem. Faço esse vídeo para as pessoas que necessitam aprender de Deus. Amém? Naquilo que o Senhor tem nos ajudado e nos revelado na sua vontade. Amém? Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, por favor. Compartilhe, se inscreva. Ok? Senhor Deus te abençoe poderosamente, rica e poderosamente. Abre Mateus 3, 10. Está lá na nossa meditação, no verso 10, continuando em diante. Amém? Daqui vos fala o vosso irmão Apóstolo Felipe Dalo. Presta atenção, hoje eu vim falar como você que quer profetizar, você que tem um desejo enorme para profetizar, você que quer profetizar, libera a profecia. Você que quer mergulhar no ministério profético. Presta atenção, temos aqui uma outra matéria. Ministério, revelação, visão, profecia. Revelação e diferença. O ministério é algo que está escondido. Você primeiro tem que saber se tem chamado profético ou não. Você tem que saber se todo mundo pode profetizar, mas há pessoas que têm ministério profético, outros só têm dom profético. Entendeu? Percebas isso. E você que queira profetizar, fica atento nessa matéria. Se inscreva, deixa teu link. E está aí o nosso WhatsApp para você que quiser entrar em contato conosco em qualquer parte do mundo. Amém? Eu tenho estado dando sempre a matéria, estudos. Amém? Então, o ministério é algo que está escondido, que não se sabe um segredo. Revelação significa tirar o véu. A revelação surge para fazer com que o ministério deixe de ser ministério, ou mistério, ou seja, deixa de ser escondido para ser manifestado. Amém? Isso é o primeiro passo da revelação que nós estamos a falar. Amém? É feito essas abordagens, já podemos alcançar atividades que o Jordão é alguém percorrer no profético. Vale adiantar que isso não constitui regras. Deus manifesta-se multiforme. Pois, no entanto, entendemos que o procedimento que iremos apresentar poderão ajudar. Percebes? Toda profecia é uma revelação. Toda profecia é uma revelação pelo fato de a profecia estar ligada ao futuro. E o futuro ser um mistério. E não seja revelado. Por isso, não se pode saber o evento. Entendeu? Exemplo que vai acontecer amanhã. O mistério, pois não se sabe. Outro exemplo é falar em língua. Amém? Segundo Paulo, falar em língua sem interpretação é um mistério. Então, o próprio profético está ligado à revelação. O próprio profético está ligado, amém? Está ligado à revelação, está ligado em sonhos e visões. Essa é a primeira coisa que tem que saber. Que é o ministério profético, ou já tem ministério profético. Aonde está ligado esse ministério? Ela está ligado em sonho, em revelação e visões. Entendeu? E temos o Espírito Santo e o Espírito profético, são coisas diferentes. Amém? A igreja de Deus é gerada pelo Espírito Santo. João 3, 6. Para lidar com Deus, que é o Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus, porque o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Segundo as Escrituras, ninguém conhece as coisas de Deus senão pelo Espírito Santo. A palavra declara que Deus revela as suas coisas misteriosas pelo Espírito. 1 Coríntios 2, 9. Amém? Deus deu o seu Espírito ao homem para que esteja conhecer pelo seu Espírito coisas que gratuitamente foram dadas. Amém? Você que queira mergulhar no ministério profético, primeiro, você tem que saber que o ministério profético é um ministério ligado a sonhos e visões. E temos o Espírito de Deus, o Espírito do homem. Deus fala através do Espírito do homem, o Espírito de Deus, Espírito profético, Espírito Santo.
Percebeu isso? Toda a revelação vem dele. E você que quer ser um verdadeiro profeta, primeiro, ou então, eu não tenho ministério profético, mas quero ter dom profético, eu quero operar no profético. Sim, pode. Por que pode? A Bíblia fala: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Por quê? Existem pessoas que têm chamados por busca, outros chamados foram eleitos da parte de Deus. Então são coisas muito diferentes. Você que queira mergulhar no mundo dos profetas, tudo é possível. E como você pode fazer isso mergulhando no mundo dos profetas? Através da quê? Da fé, através da busca da oração, através da meditação, através da consagração, através das conexões, a atmosfera, entendeu? E você tem que estar ligado com homens que estão ligados, conectados com a atmosfera profética. Você tem que comer a Bíblia, você tem que meditar, você tem que orar e jejuar para Deus te usar no ministério profético. E o ministério profético é tipo uma ciência não exata, é um ministério muito complicado. O ministério profético é um ministério em que você tem que estar ligado constantemente. Deus vai falar contigo e tem que estar ligado. Deus fala contigo através de sonhos e visões, que eu já disse no outro vídeo. Agora, para você ser um verdadeiro profeta, tem que levar uma vida de consagração plena, contínua, e buscar seriamente, pedir, e que Deus vai te dar esse dom. Por quê? Todo mundo hoje quer profetizar, mas não sabe como trabalhar com o ministério profético. Todo mundo hoje quer revelar, mas não sabe como trabalhar com o ministério de revelação. Porque o diabo também tem se aproveitado, nesse tipo de coisa. Entendeu isso? Agora, para você saber que tens um ministério profético, não é preciso só sonhar ou profetizaste, não. O próprio Espírito Santo vai revelar às pessoas. O Espírito Santo vai testificando as pessoas e os frutos vão aparecer. Porque se você pensar que eu ando profetizando, tem muito sonho, tem um ministério profético, não, vai errar. Porque Deus às vezes usa você em sonho e visão por um momento, mas como pode também Deus te chamar por intermédio de visão e sonho, e Deus te dando visões e sonho. Percebeu, meu irmão? Então, o ministério profético está ligado a muita área. Quem entende do ministério profético, entendeu? É diferente do ministério apostólico. Mas o apóstolo pode profetizar. Entendeu isso? O apóstolo pode profetizar. O evangelista pode profetizar. Mas não tem ministério profético. Entendeu isso? Agora, o profeta dá detalhes proféticos. O profeta mergulha a natureza profética. O homem do profético entende o que é cadeira profética, move a natureza profética, sabe ler a consagração ou sacerdócio no profético, porque existe também sacerdócio no profético. Aquele que tem o ministério profético, a sua consagração é diferente do apostolado. Percebes? É muito diferente. Você vê como Deus levou Elias para fugir da perseguição daquela mulher Jezabel, amém? Aquela que matava os profetas, amém? Então, é muito diferente. Dentro do ministério profético, você tem que acessar o relógio profético. Eu estaria a explicar sobre isso. O relógio é um relógio chamado relógio profético, a cronometragem de um profeta. O profeta tem que ter a sua capa de consagração, seu manto de consagração. E o profético não se imita. O profético, a consagração para um profeta não pode ser imitado. Tem que ser revelado a maneira conforme tem que se consagrar. Porque não se consagra de qualquer jeito. É mentira isso. É toda a Bíblia. Um profeta não pode se consagrar de qualquer jeito. Não pode orar de qualquer jeito. Em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não. Porque existe exclusividade. É um sacerdote. Mesma coisa o apóstolo de Deus. Seja qual for aquele apóstolo evangelista, mestre, aqueles que têm uma hierarquia na dimensão espiritual. Entendeu isso? Por isso, a pessoa que é chamado, existe homens. A Bíblia fala que quando o povo de Israel estava a caminhar, Deus disse: eu vou enviar meu anjo para acompanhar. Moisés negou o anjo, mas aquele anjo é o anjo que acompanhava o povo de Israel, o anjo do profético, percebe? O anjo do Senhor. Então, cada ministério tem a representação sempre de um anjo. Tem anjos do profético, anjos do ministério profético, anjos do ministério apostólico. Deus sempre delega um anjo, porque o reino dele é reino dividido. Existem anjos que não estão escritos na Bíblia, existem anjos que não foram revelados aos homens, mas podem ser revelados aos servos de Deus. Olha o que a Bíblia fala: o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos profetas. Nem todo profeta, se és profeta, pode abrir igreja. Aliás,
Quando se fala de abrir igreja qualquer um pode abrir, percebes? Mas para abrir o ministério que está dentro de ti, nem todo mundo pode abrir. Porque muitos estão com as igrejas lotadas, abertas, cheias, mas não têm causado edificação. Que não significa dizer que todos que têm a igreja cheia são do diabo ou não têm edificado. Não, existem homens com sobrenatural que hoje enchem estádios, têm grandes mega igrejas, mega centros, são usados por Deus. Eu mesmo tenho assistido grandes homens de Deus que têm influenciado minha vida, são usados por Deus no profético, no apostolado, são usados em várias maneiras. Por quê? Porque são homens que entenderam segredos do profético, entenderam o segredo do apostolado, entenderam o segredo de mergulhar profundamente. E requer tempo de consagração, requer renúncia para você se tornar um verdadeiro profeta. Não é do dia para a noite. Um profeta não se faz de um dia para a noite, não se faz de um mês para a noite. Um apóstolo verdadeiro não se faz de um dia ou de mês para a noite, não. Vimos Paulo quando foi consagrado, quando foi tirado a capa, demorou 14 anos. Não significa dizer que vai demorar 14 anos. Isso depende do tempo de Deus. Amém. Porque muitos não conseguem esperar Deus autorizar. Agora sim, está cheio, pode ir como profeta, eu te envio como profeta. Porque nem todo profeta, nem todo apóstolo foi enviado por Deus. Uns pregam, uns evangelizam, uns abrem igreja, mas Deus não autorizou. Deus não autorizou. Deus não ungiu. Mas a quem Deus ungiu? Você também, Deus te ungiu. Você que me ouve, Deus te ungiu. E você também que me ouve, Deus, tens que ter certeza se Deus te chamou para esse lado ou não. Porque errais por não conhecer as Escrituras. O homem que quer atuar no profético é um homem que tem que entender, levar vida separada. Porque o reino dos profetas é um reino muito profundo. A natureza profética não é só profetizar, eu estou vendo demônio, estou vendo casa, não. É trazer o rolo dos tempos, é trazer os códigos dos tempos, o acontecimento do futuro, é você dar a edificação, é anunciar o pecado, é estar em constante consagração para que sejas canal para Deus. Se você não quer ser um profeta, não tem tempo de orar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de consagrar-se, não tem tempo de ficar em silêncio com Deus, esquece, você não está preparado para ser um profeta. Um profeta, um homem de Deus profundo, vive a vida de consagração. Vive separado desse mundo, vive separado da natureza desse mundo. Não existe cooperação com o mundanismo. O profeta não pode se mundanizar, pode se modernizar, mas não pode se mundanizar. Então, quando você, como primeiro passo, é esse, começa a orar muito a língua e meditar as horas que você nunca meditou. Começa a buscar muito, orar em língua e meditar numa profunda comunhão. Começa a orar pelo menos 2, 3 horas de tempo. 2, 3 horas de tempo. E começa a meditar pelo menos 1 hora de tempo. Você vai acessar o portal dos profetas. Você estará a acessar o céu. Você estará a acessar algo diferente no céu. E por outra coisa, é o homem de montes e vales. O profeta tem seus lugares de se consagrar. Se na tua terra não tem monte, se consagra na tua casa, buscando a face de Deus. Buscando a face de Deus. E você tem que ter um mentor que te instrua, tal como Samuel tinha o seu mentor. Amém? Então, sacerdote ali dava interpretação para Samuel, porque Samuel ainda era menino, porque existem pessoas meninos, e o profético se desenvolve, o profético não é do dia para a noite, leva a desenvolvimento. Quanto tempo exato ninguém sabe, é só você e Deus. Percebes isso? Então, quando a pessoa atinge uma maturidade profética, ela encara as coisas muito diferentes. Eu, no começo do meu ministério, eu pensava que tudo é mar de rosa. Qualquer momento, estou chegando, estou profetizar, estou a fazer... Não. E fui aprendendo, fui desenvolvendo. E Deus, a graça mesmo. E fui ouvindo outros homens de Deus, fui vendo vídeos de homens de Deus, fui assistindo testemunhos dos homens de Deus e profundamente na consagração. Esses são os primeiros passos para você se tornar um grande homem de Deus e abrir o profético. Por quê? Porque existe profeta maior e profeta menor. 13 profeta maior, 5 profeta menor. Por que existe isso biblicamente ou teologicamente? Por quê?
Por que existem homens que são mais usados que os outros no profético? Porque existem homens que carregam mais níveis de anjo, mais nível de unção, isso é, com mais sensibilidade espiritual. Você tem que ter uma graça de sensibilidade espiritual à voz de Deus, à voz dos Espíritos. Né? E quando você tem uma graça, uma sensibilidade, ou paga o preço, pagar o preço em jejum, em oração, em busca, em persistência, claro que não vai ser fácil, claro que não será fácil, mas sim será possível. Chega um momento que o cálice vai ter que transbordar. Chega um momento que Deus vai ter que fazer transbordar o teu cálice. E eu profetizo que você vai atuar numa dimensão profética fora do comum. Eu profetizo que o reino dos profetas vai tomar conta do teu ministério. Você vai operar, vai fazer acessar os dons, vai fazer transferência de unção, vai consagrar os outros. Eu profetizo isso na tua vida. Você quer profetizar. Seja você menina como rapaz, seja você aonde quer que esteja na tua nação. Nesse momento você está assistindo esse vídeo, Deus tocou no meu coração para que eu ministrasse, você pediu, para que eu ministrasse essa graça profética. Então receba essa graça profética. Não é para vaidade, mas sim para ganhar alma. Recebe todos os dons que Deus nos deu só para ganhar alma. O objetivo é salvar as almas. Então você está recebendo uma graça profética nesse momento que eu estou falando. Os teus olhos, os teus 5 sentidos se abrem no profético para ouvir, ver, sentir, vibrar, amém? E tantas outras coisas que você pode operar no profético, amém? Então a partir de Deus, anda com homens do profético, anda com águia, e você estará, o Espírito Santo está te testificando que isso é verdade, amém? Então não viva mais no pecado, larga o pecado, tira o relaxo que você tem, se consagra, escolhe as tuas amizades, se separa de muitos esse ano, se separa de muita gente e você vai ver que Deus vai te selar com o poder do alto e vai operar no profeta. Aí você diz, oh meu Deus, eu já opero no profeta, eu já profetizo. A nível que você precisa atingir, meu irmão. A nível, a dimensão que você precisa. Você sabe, a nível que você precisa atingir, minha irmã, meu irmão. O fator não é a igreja estar cheia, é você atingir dimensões. É você continuar no profético. Não se desviar, é continuar na visão que te foi revelada. Entendeu isso? Uns são consagrados como profeta, mas não desenvolvem o dom profético. Você foi consagrado, mas não está desenvolvido o teu dom profético. Você trabalha como profeta, mas não está desenvolvido o ministério profético. Então precisa desenvolver o ministério profético. Precisa desenvolver a unção profética que está dentro de ti. Isso o quê? Para Deus começar a te revelar nações, te revelar nome, te revelar data, te revelar problema, te dar palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Para Deus te mover como uma coluna. Para Deus te dar revelação das nações, revelações dos bairros, revelações dos povos, das tribos, das línguas, códigos, chaves, lugares e sítios. Essa é a dimensão que Deus quer para você atingir. Amém? E eu estou falando isso humildemente pela graça, como servo de Deus, como servo do Senhor, apóstolo de Deus, e que Deus, nesse momento que você está falando, que está a ouvir esse vídeo, Deus está ministrando na tua vida essa unção. Deus está levantando você. Por isso compartilha esse vídeo. Compartilha, você estará ajudando outra pessoa. Compartilha esse vídeo. Não se esqueça, para você que precisa da nossa ajuda, precisar de mais aula, precisar de outras coisas no particular que não seja no YouTube, mas nosso WhatsApp é mais 244 922 86 58 68. Então Deus queira para você mergulhar no profético. Deus queira isso, mas leva a vida de consagração, leva a vida de santificação, se separa, ora mais e busca mais. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Recebe essa unção profética agora, aonde quer que esteja, que Deus abençoe poderosamente o teu ministério. Deus abençoa a tua vida. Deus habita, ou então abre os teus dons no profético. Deus muda teu mundo no profético, no poderoso nome de Jesus. Amém. Daqui vos falou o irmão apóstolo Felipe Dalla. Amém. Entre em contato, se inscreva, compartilha no teu WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, por favor, para que o Evangelho chegue mais distante. Você que queira nos apoiar também, entre em contato conosco. Precisamos mesmo de muita ajuda, tuas orações, amém? E você que queira também fazer parte de alguns cursos, também entre em conexão conosco. Tchau e Deus abençoe.